Olá pessoal, meu nome é Reinaldo e eu serei o seu professor de física aqui nesse canal. E na aula de hoje nós vamos falar sobre os fenômenos ópticos. Vamos falar sobre cada um deles, sem muito aprofundamento, apenas mesmo para recordar o que já foi visto sobre fenômenos ópticos. Vamos falar sobre a reflexão, a refração, a absorção, a dispersão da luz, a difração e a interferência. Vamos recordar alguns detalhes sobre cada um desses fenômenos. Tranquilo, pessoal? Uma boa aula e vem comigo. Então vamos falar sobre os fenômenos ópticos, que são fenômenos que a gente pode observar a olho nu, e eles são resultantes da interação da luz com a matéria. Como eu já falei, nós vamos abordar alguns fenômenos ópticos, que são eles: a reflexão, a refração, a dispersão da luz, a absorção, a difração e a interferência. Vamos começar falando sobre a reflexão. O que vem a ser a reflexão? Esse fenômeno ele é responsável por conseguirmos enxergar as coisas ao nosso redor. E quais são os tipos de reflexão que existem? Existe a reflexão especular, que é a reflexão da luz em superfícies perfeitamente polidas, ou seja, em superfícies perfeitamente lisas. Como exemplo, os espelhos. Quando a gente chega em frente ao espelho, a gente consegue perceber a nossa imagem perfeita. Por quê? Porque a luz ela se reflete nessas superfícies de forma regular, também chamada especular. O outro tipo de reflexão é a reflexão difusa. Ela é a responsável por enxergarmos tudo que está ao nosso redor. Por exemplo, a gente consegue enxergar a mesa, as cadeiras, as pessoas, tudo que está ao nosso redor devido a essa reflexão difusa, em que a luz bate no determinado objeto e consegue atingir os nossos olhos. É devido a essa reflexão que conseguimos perceber e enxergar as coisas. Na reflexão, a gente consegue perceber formação de imagens em espelhos. E essas imagens podem ter duas características. Elas podem ser virtuais ou reais. Mas antes de falarmos sobre a formação de imagens, vamos relembrar das leis da reflexão. A reflexão ela possui duas leis. Quais são elas? Observem essa figura aí, ó. A gente consegue perceber um raio incidente que bate na superfície lisa, no caso aí um espelho, ela bate e reflete. Então a gente tem aí um raio incidente e um raio refletido. Então esse RI aí, ó, é o raio incidente. O RR é o raio refletido. Essa reta normal, pessoal, é uma reta imaginária, para a gente perceber que o ângulo de incidência e o ângulo refletido, eles vão ter a mesma medida. É como se fosse uma linha imaginária para dividir um eixo. Para a gente perceber que a medida de alfa vai ser igual à medida do alfa'. Então, as duas leis da reflexão nos falam o seguinte. A primeira, o raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano. Observem esse retângulo que eu fiz na vertical aí, ó, por onde passam os raios estão normal. Vocês percebem que eles estão no mesmo plano, nesse mesmo retângulo? Esse retângulo aí é como se fosse uma folha. Não é que a folha é um plano. Então é para mostrar para vocês que essas três retas, os dois raios e a reta normal, estão no mesmo plano. E a segunda lei nos fala exatamente sobre a medida dos ângulos, né? O ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. Eles vão ter a mesma medida. Por exemplo,
Se o ângulo de incidência tiver 45 graus, o ângulo refletido também vai ter a mesma medida, 45 graus. Se tiver 30, o outro também vai ter 30 graus. Aí podemos falar da formação das imagens em espelhos. A gente tem aí na esquerda um espelho plano e na direita nós temos um espelho convexo. Percebam bem. No espelho plano, a gente tem a formação da imagem da vela atrás do espelho. Percebem? Olha lá. Ela é formada pelo prolongamento dos raios. A gente tem aí os raios de luz da vela chegando no espelho, batem e refletem. Lá atrás do espelho, eu tenho que fazer esse prolongamento dos raios para conseguir a formação da imagem. Da mesma forma, acontece nesse espelho convexo aí, ó, que está nessa imagem ao lado da vela. A gente tem aí um espelho convexo refletindo a imagem do que está próximo a essa porta de garagem. Então a gente já deve ter percebido que tem muitos espelhos convexos que são colocados em portas de garagem, em lojas, lá no fundo de um ônibus, né? Exatamente para o quê? Para ampliar, para abrir o campo de visão de quem está querendo observar alguma coisa. A gente consegue perceber aí, ó, que se a gente colocasse o espelho plano no lugar onde está o espelho convexo, a gente não teria todo esse campo de visão. Beleza? Da mesma forma, a imagem é formada pelo prolongamento dos raios. Com isso, a gente pode ver que as duas imagens são imagens virtuais. Por que elas são imagens virtuais? Porque são imagens formadas pelo prolongamento dos raios refletidos. Mais dois exemplos. Eu tenho no primeiro exemplo aí, ó, um espelho côncavo. No segundo, também outro espelho côncavo. Na verdade, a gente tem o mesmo espelho côncavo. Na primeira imagem, a gente tem uma vela afastada desse espelho côncavo. Já na segunda imagem, a gente tem uma vela bem próxima desse espelho côncavo. No primeiro caso, a gente consegue perceber a formação da imagem da vela na frente do espelho. Ou seja, a gente consegue ter uma imagem real. Por quê? Porque essa imagem ela é formada pelos próprios raios refletidos. Já na segunda imagem, olha lá, a gente tem uma imagem maior e ela está sendo formada atrás do espelho côncavo, por isso é formada pelo prolongamento dos raios refletidos. Então, no primeiro caso, a gente tem a formação de uma imagem real e no segundo caso, a formação de uma imagem virtual. Ou seja, um espelho côncavo pode formar imagens tanto real quanto virtual, coisa que não acontecia lá no espelho plano e no convexo. Aí, ó, exemplo aí de espelho côncavo, né? O espelhinho que o dentista utiliza, né, para que essa imagem seja ampliada e ele tenha uma visão melhor de todos os detalhes. E aí, do outro lado, aí, a imagem de um retrovisor, que é um espelho convexo. Ele amplia o campo de visão. Ele tem o mesmo efeito aí daquele espelho convexo colocado lá na porta da garagem, que a gente viu anteriormente, né? Para ampliar o campo de visão, para que o motorista consiga perceber maiores detalhes da estrada. O outro fenômeno que vamos começar a estudar é o fenômeno da refração. A refração ela é transmitida através da interface de dois meios transparentes. Por exemplo, ar e água, água e óleo, vidro e água, glicerina, vidro e água, né? A gente pode perceber então a refração sempre acontecendo pela interface de dois meios transparentes. Eu posso ter 3, eu posso ter 4, sempre em camadas. E a gente vai percebendo esses desvios da luz, né? Então, esses desvios aí que a luz está sofrendo quando passa de um meio para o outro, é exatamente o que a gente chama de refração. Mas tem uma observação a fazer. Quando o raio da luz entra na perpendicular, o raio ele não sofre desvio. Ele vai sofrer refração porque está mudando de meio. Porém,
ele não vai sofrer desvio, que é o que a gente tem aí nessa primeira imagem. Olha lá, ó. A gente tem aí um raio incidente de luz entrando no meio B, né? Passando de um meio A para o meio B. E aí a gente tem um raio refratado, ou seja, ele sofre um desvio porque ele entra obliquamente. Já no segundo desenhozinho aí do lado dele, a gente tem um raio incidente atravessando de um meio A para o meio B, só que na perpendicular. Com isso ele não sofre desvio. Ele refrata porque ele muda de meio, mas ele não sofre desvio. É por isso, pessoal, que quando a gente está, por exemplo, do lado de fora de uma lagoa, observando o que está dentro da lagoa, e a gente começa a observar um peixe ali dentro, a gente tem a impressão de que a posição do peixe está um pouco mais para cima, exatamente por conta do fenômeno da refração da luz. Se a gente olha mais obliquamente assim, ó, igual a gente está de cima aqui, a gente está olhando mais lá para frente, né, oblíquo ao peixe, a gente vai ter a impressão de que o peixe está mais para cima. E não, ele está um pouco mais para baixo, que é a posição real dele. Agora, se eu olho bem de cima, ou seja, de forma que os raios de luz entram na perpendicular, a posição do peixe e a imagem, eles vão estar alinhadinhos, né? Eu não vou ter a impressão de que ele está mais para cima ou mais para baixo. Eu vou ver exatamente ele na posição real. Por quê? Porque nessa condição, como a gente viu anteriormente, o raio de luz ele não sofre desvio. A gente tem aí o exemplo, né, da luz atravessando de um meio para o outro, sofrendo a refração. E aí a gente pode fazer essa observação. A velocidade da luz em qualquer meio físico ele depende da sua frequência. Por isso, cada cor propaga-se com velocidade levemente diferente. Então, olha lá, ó. Quando a gente tem aí a incidência da luz branca atravessando de um meio para o outro, o que a gente vai ter aí? Ó? É a famosa formação das cores do arco-íris, né? Lá, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Como as cores têm frequências levemente diferentes, a gente começa a perceber que esses desvios da luz, dependendo da sua cor, também serão um pouquinho diferentes. Por quê? Porque cada cor tem a sua frequência, né? E esse desvio, né, essa propagação que a luz vai sofrer atravessando de um meio para outro, ela depende da sua frequência. É por isso que a gente consegue falar sobre o terceiro fenômeno óptico, que é a dispersão. Né? A dispersão nada mais é que uma separação, espalhamento da luz branca quando ela atravessa, por exemplo, um prisma. Experiência que Newton fez pela primeira vez. Né? O que acontece aí no prisma? A luz ela se espalha, ela dispersa. E a gente consegue perceber que a luz branca é uma luz policromática, formada por um espectro de frequência de luz. Né? Aí a gente tem aí, ó, as luzes sofrendo alguns desvios diferentes, né? Levemente diferentes. Por quê? Por causa da frequência. A frequência do vermelho, por exemplo, não é a mesma frequência do roxo. A frequência da luz vermelha é menor que a frequência da luz alaranjada, que é menor que a frequência da luz verde, e aí vai. Beleza? A dispersão, então, é um fenômeno óptico em que a luz é separada em suas diferentes cores, quando refratada através de algum meio transparente, como, por exemplo, esse prisma aí. A absorção da luz é um fenômeno que incide sobre um corpo, sendo convertido em energia. Por exemplo, a luz está batendo aí nesse asfalto. O que acontece? Ele vai se aquecer, não é isso? Então, grande parte da luz vai ser absorvida pelo asfalto. E aí eu tenho aí um aumento de temperatura, né, em forma de energia, calor, por exemplo. Então, o fenômeno da absorção, ele tem essa propriedade pela qual, em que a luz que incide sobre esse corpo, ela vai ser convertida em energia. Aí vem uma pergunta. Pode acontecer vários fenômenos ao mesmo tempo? Está aí uma imagem que não nos deixa mentir. Pode sim. O que está acontecendo aí? A gente está observando um raio de luz vermelha incidindo sobre uma água, né? A gente tem aí, ó, o meio
ar, vidro e água, né? E aí eu consigo perceber o quê? Eu consigo perceber pelo menos dois fenômenos, da reflexão e da refração. Dependendo da luz que está incidindo aí, até absorção, de forma a aquecer a água. Então, nessa figura aí, a gente consegue perceber pelo menos dois fenômenos ópticos, o da reflexão e o da refração, podendo até acontecer o da absorção. A difração é a capacidade que uma onda de luz ou uma onda qualquer em algum meio, por exemplo, uma onda numa lagoa, por exemplo, num tanque, né? Ela tem a propriedade de contornar fendas ou obstáculos. Por exemplo, olha lá, eu tenho aí uma criação de ondas num tanque, nessa primeira figura aí, ó, de um determinado comprimento de onda lambda. Eu começo a gerar, por exemplo, vou bater no régua, bato uma régua lá no poço d'água, gerou uma onda, ela chega nessa fenda e ela contorna essa fenda, fazendo com que a onda seja circular. A gente tem um exemplo aí, ó, de duas fendas logo embaixo, olha lá. A gente tem aí formação de onda, com determinado comprimento de onda, ela encontra duas fendas pela frente, e aí eu tenho o quê? Eu tenho o fenômeno da difração sendo formado nessas duas fendas, ou seja, a onda ela consegue contornar essas duas fendas. E para terminar, o fenômeno da interferência, que depende da difração, não é isso? É exatamente por conta da difração, por exemplo, em duas ou mais fendas, em dois ou mais obstáculos, que vai ser formada a interferência. E o que vem a ser essa interferência? A interferência é exatamente a superposição de ondas que se encontram. Percebam aí nesse desenho, ó, a luz ela vem com um determinado comprimento de onda e encontra duas fendas. O que vai acontecer? Essas duas ondas agora, quando elas passam pelo fenômeno da difração, elas começam a se encontrar lá. Crista com vale, vale com crista, vale com vale. Todas as vezes que uma crista encontra com uma crista, eu vou ter uma interferência construtiva. Porém, quando eu tenho uma crista encontrando com um vale, eu vou ter uma interferência destrutiva. Então, uma interferência ela pode ser construída de algumas formas. Se eu tenho a crista de uma onda com uma crista da outra onda, eu vou ter uma interferência construtiva. Se eu tenho o vale de uma onda com o vale da outra onda, também vou ter uma interferência construtiva. Agora, se eu tenho uma crista encontrando com o vale da outra onda, eu vou ter uma interferência destrutiva. E aí, nesse anteparo, a gente consegue perceber exatamente isso aí, ó. Essas franjas formadas aí de luz, eu vou ter interferência construtiva. As sombras é a região da interferência destrutiva. Pessoal, o objetivo da aula de hoje era exatamente apresentar para aqueles que ainda não conheciam e revisar para aqueles que já tinham ouvido falar sobre esses 6 fenômenos ópticos. Tranquilo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês já sabem dos nossos canais. É só entrar lá e perguntar. Pode ser por aqui pelo YouTube, pode ser pela nossa sala de aula virtual, pode ser pelo Instagram. Tranquilo? O que não pode é ficar com dúvida. Tudo bem? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.